A paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Eis quem vos fala, pastor Alexandre Pereira, para mais uma pré-aula da nossa revista Betel Dominical. Estamos ainda estudando o livro de Ezequiel. Vale muito a pena você conferir. Já deixe o seu like, se inscreva no canal e também acione os sininhos das notificações para você receber em primeira mão as próximas pré-aulas. Deixo aqui a saudação ao meu pastor presidente, pastor Marcos Moreira. Vamos à nossa lição. Lição 13. O plano divino prevalecerá. Apocalipse 21, verso 3. E ouvi uma grande voz que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Verso 27. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse capítulo 22, verso 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Os capítulos 38 e 39 do profeta Ezequiel registram um conjunto de nações que invadirão a terra de Israel. É interessante notarmos que tais registros encontram-se entre os mesmos capítulos que tratam da restauração e transformação da nação de Israel. Tal constatação nos traz à memória que, ao longo da história, o inimigo sempre tentou impedir que o plano de Deus se cumpra, porém, sem êxito. Assim também acontecerá nos últimos dias. A Bíblia ela é clara ao afirmar que, ainda que o dragão e seus anjos batalhem, tentando impedir o plano divino, eles não terão êxito, eles não prevalecerão, conforme Apocalipse 12, do verso 4 ao verso 8. O povo de Deus deve perseverar confiante no Senhor, sabendo que as intenções malignas do inimigo não prevalecerão contra os planos divinos que sempre triunfarão, conforme Salmo 30, dos verso 10 e 11, e Isaías 46, 10. Ezequiel, então, ele vai registrar acerca de Gog e Magog, que irá formar uma coalizão de nações contra Israel. É possível perceber esta coalizão de uma maneira intensa que virá contra o povo de Deus. Ezequiel registra isso no capítulo 38, verso 17 e capítulo 39, verso 8. Para você entender acerca de Gog e Magog, o Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento diz que Gog é o governante da terra de Magog e príncipe de Ros, Meseque e Tubal. É um líder de uma imensa horda de tropas armadas que inclui pessoas da Pérsia, Cuxi, Put, Gomer e de Bet-Togarma. Bom, estas nações marcharão contra Israel numa época em que o povo de Deus estiver voltado para a sua terra e estiver completamente indefeso. Tudo isso debaixo da permissividade do Senhor, que irá manifestar ao povo de Israel o seu amor, a sua misericórdia e a sua santidade mais uma vez. Acerca de Gog e Magog, precisamos destacar três coisas. Primeiro, o profeta Ezequiel vai dizer que a invasão se dará no fim dos anos, Ezequiel 38, 8. E ele diz também que será no fim dos dias, Ezequiel 38, 16. Essas expressões apontam para acontecimentos escatológicos referentes à nação de Israel. Portanto, é possível que ocorra
ocorra na última semana profetizada pelo profeta Daniel, conforme Daniel 9, 26 e 27. A última semana, que é constituída por 7 anos, dividido 3 anos e meio, de uma falsa paz estabelecida pelo anticristo, e depois 3 anos e meio de catástrofes e acontecimentos terríveis. O segundo aspecto acerca de Gog e Magog é que os motivos visam as riquezas e quase certamente a estratégica posição geográfica de Israel. Terceiro aspecto é que não podemos confundir esta invasão com a batalha de Armagedon, e que ela se dará antes do milênio. E também não podemos confundi-la com o ajuntamento descrito em Apocalipse 20, dos versos 7 ao verso 10, que ocorrerá no final do milênio. Então são 3 momentos escatológicos que precisamos distingui-los. Diante disso, entendemos que esse momento profético do profeta Ezequiel demonstra que o plano divino para o povo de Israel vai além dos momentos presentes, vai além do povo que estava com Ezequiel naquele tempo cativo, mas que se amplia. Lembremos que Ezequiel exerceu o seu ministério profético no meio daquele povo, e Deus o usou poderosamente para aquelas pessoas, mas também Deus estava visando mostrar para ele os últimos dias do povo de Deus. O Senhor comissionou o profeta para anunciar esta mensagem, independente se o povo estava disposto a ouvir e a obedecer ou não. Bom, essa mensagem divina era de alerta, era de reflexão e também como instrução para a igreja nos tempos odiernos. Então a igreja pode fazer uso destas profecias para compreender o relógio escatológico que é a nação de Israel e entender os acontecimentos dos últimos dias, percebendo que em brevemente o arrebatamento acontecerá. É importante lembrarmos também que há aqueles que escarnecem, que zombam, são indiferentes e até já não creem mais quando a mensagem se refere à vinda do Senhor e os acontecimentos que estão ocorrendo são comuns, são normais. Há muitos desses que ainda desacreditam acerca da vinda de Cristo, mas os sinais estão aí. Diariamente estamos percebendo esta guerra entre Rússia e Ucrânia nada mais é do que o desenrolar escatológico, como Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Bom, não apenas os profetas do Antigo Testamento anunciaram acontecimentos escatológicos. Como eu disse, o próprio Senhor Jesus, ele se ocupou em proferir mensagens acerca dos últimos dias, como encontramos em diversos textos do Novo Testamento, em especial dos Evangelhos, em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 12 e por aí vai. Portanto, não podemos jamais, como discípulos de Cristo, ignorar e desprezar o conteúdo escatológico das Escrituras Sagradas. Precisamos notar que a primeira bem-aventurança descrita no último livro da Bíblia, o Apocalipse, se refere a ler, ouvir e guardar a mensagem nela contida, acompanhada de uma advertência. Olha o que diz Apocalipse 1:3, porque o tempo está próximo.
Segundo J. Dewey Pentecoste, qualquer indivíduo que se refere às Escrituras como o Antigo e Novo Testamento testemunha o fato de que Deus dividiu seu plano em segmentos de tempo. A história da revelação evidencia o progresso da revelação divina através de eras sucessivas. Bom, nesta presente era que estamos a viver, entre os dois adventos de Cristo, Deus está cumprindo dois planos distintos. Não podemos confundir. Há um plano para a igreja e há outro plano para Israel. Embora sejam planos diferentes, estão interligados. Nós devemos fazer uma distinção cuidadosa. Caso contrário, alguém atribuirá à igreja o que Deus constituiu para os acontecimentos finais de Israel e vice-versa. Então precisamos estudar, nos debruçar nas Sagradas Escrituras para que compreendamos o que Deus está se referindo a Israel e o que Deus está tratando com a igreja. Pois bem, o livro do profeta Ezequiel está repleto de mensagens de esperança aos cativos da Babilônia. Tais mensagens devem produzir em nós um despertamento, pois Deus, que revelou a Israel seus planos futuros, também nos faz conhecer, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo e da sua palavra, em especial o Novo Testamento, o seu plano quanto à igreja. Nossa esperança como povo de Deus não se resume ao nosso viver aqui e agora, vivenciando o dia a dia neste mundo. Somos exortados a aguardarmos a bem-aventurança e esperança, como descreveu o apóstolo Paulo em Tito 2,13. Paulo, ele disse assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Ezequiel 48, verso 35, vai chamar a cidade construída por Deus de "O Senhor está ali". Esse nome dado à cidade nos faz lembrar a mensagem recebida por João: Deus com os homens, pois com ele habitará. Apocalipse 21, verso de número 13. Mas, para entrar nesta cidade, essa cidade santa, então a santificação se dá através do processo do Espírito Santo em nossas vidas, conforme Tito 3,5, e também na busca constante através da oração, do jejum e da palavra, podemos nos santificar diante de Deus. Um comentarista bíblico chamado Daniel Bloch, ele vai comentar Ezequiel capítulo 4, versículo 48, que diz: onde a presença de Deus é reconhecida, há pureza e santidade. Ele diz que, nesse sentido, Ezequiel lança os fundamentos da espiritualização paulina do templo, pois sob a nova aliança, Deus está literalmente presente em Jesus Cristo, o Deus encarnado. Nessa nova ordem, até mesmo os gentios podem ser transformados, que eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Apocalipse 22,
versos 18 e é importante lembrarmos, destacarmos e evidenciarmos a palavra de Deus na nossa vida e colocá-la em prática, porque ela é a nossa bússola, ela é a nossa orientação para que possamos entrar nas mãos dela e viver de acordo com ela, pois nela encontramos a revelação da vontade de Deus, e aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. 1 João 2,17. Portanto, nossa esperança é que um dia Jesus Cristo voltará, e assim estaremos com Ele para sempre, conforme 1 Tessalonicenses 4,17. Que você guarde a palavra, que você pratique a palavra, que você busque a santidade, e Deus estará conosco para sempre. Deus te abençoe e até a próxima.